E falando em Bíblia, hoje é dia de ceia. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no texto clássico da ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11, um dos textos clássicos. E olhando para esse texto, irmãos, essa semana, eu olhei aqui, sabe, comecei a ser tocado por alguns ensinos que tem, ao pincelarmos de alguns versículos aqui, a ceia ministrada pelo apóstolo Paulo no capítulo 11. Na maioria dos lugares em que você pode acender as luzes, queridos, todas as luzes, na maioria dos lugares em que você estará sendo ministrado a ceia, sempre, na maioria dos lugares, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, é citada. E eu estava olhando para esse capítulo e percebi que ele começou de uma maneira muito constrangedora, a partir do versículo de número 17. Estava havendo um problema em volta da ceia que acontecia ali na igreja de Corinto. E mais uma coisa, irmãos, havia uma prática da igreja muito singela, que é assim, só para vocês terem uma ideia, nos nossos apriscos aqui, a maioria dos apriscos, nós temos um momento de engorda, que a gente fala, né? O momento de comer, o momento da comunhão. Aí ele é chamado do engorda, né? Só para vocês terem uma ideia, a ceia na igreja primitiva, ela acontecia em todas as reuniões da igreja. Todas as vezes que eles se reuniam, e a igreja começou a se reunir no primeiro dia da semana, por conta que a ressurreição de Cristo aconteceu no primeiro dia da semana, que hoje no nosso calendário é o domingo. Eles se reuniam, tinha comida, e todas as reuniões deles, eles faziam no momento da alimentação, que era uma alimentação noturna, eles então aproveitavam e ministravam a ceia. Faziam isso de uma maneira muito natural, mas a ceia era uma ceia bem do engorda mesmo, era um negócio assim, com muita comida, muita carne de carneiro, muita carne dos chamados animais limpos, que o judeu comia, então muita carne e muito vinho, e ali eles paravam um pouco para então ministrar a ceia, todas as semanas, se tivesse reunião, tinha ceia. Mas o que estava acontecendo, irmãos? A Bíblia vai dizer assim no capítulo de número 17, da primeira carta de Paulo aos Coríntios: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, estou lendo na revista corrigida e já passei lá para os meninos, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Irmãos, como isso aqui me chamou a atenção? Sabe do que me lembrou? Na ceia que Jesus ministrava, eu falei assim, nós conseguimos, preste atenção nisso que o pastor vai falar, nós conseguimos estragar momentos nobres de nossas vidas, por causa da motivação do nosso coração. Momentos nobres, momentos maravilhosos, que nós deveríamos estar ali celebrando, vibrando. O apóstolo Paulo fala, olha, vocês estão fazendo isso, mas vocês não estão fazendo para melhor, estão fazendo para pior. Aconteceu isso no momento em que Jesus estava celebrando a ceia. Foi na celebração da ceia que Satanás entra em Judas e ele sai para traí-lo. Então, irmãos, nós não estamos imunes. Eu quero que você tome muito cuidado para você não ficar desapercebido nos momentos nobres em que estamos. Olhe para dentro de si e veja a sua motivação, e se há alguma motivação ali que possa estar atrapalhando manter-se a nobreza, manter-se a comunhão, manter-se o amor, manter-se o momento glorioso da manifestação do amor de Deus ali, lute contra isso. Fale com Deus, se livre disso. A igreja de Corinto estava fazendo isso. O contexto histórico era o seguinte: havia duas classes sociais, os escravos e os senhores. Escravos e senhores se converteram, porém os senhores chegavam primeiro e comiam
e deixava só o resto para a galera que ia vir depois, que eram os escravos. Eles não estavam discernindo, eles estavam falando, gente, esse momento aqui nosso é para fazermos o que é preciso dentro das ordenanças de Jesus. O outro detalhe então é que Paulo aproveita essa situação constrangedora, essa situação ruim, e ele traz um ensinamento, para a gente conseguir tirar o lado bom do nosso pior. Não sei nem se é possível isso, mas ele fez. Olhe comigo, por favor, o que Paulo diz no versículo de número 19 do capítulo que nós estamos lendo. Antes disso, ele diz qual era o problema. Porque, versículo 18, porque antes de tudo ouço que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Já pensou, irmãos? E a dissensão estava exatamente nessa diferença da classe social. As pessoas chegavam mais tarde, os escravos chegavam mais tarde e ficava ali com o resto. Aí Paulo usa, irmãos, a gente precisa aprender com isso. Usar os nossos momentos ruins, as nossas fraquezas, as nossas podridões, para fazer disso a revelação, ou melhor, a manifestação da vontade de Deus, quando ele diz que, olha o que a Bíblia diz, até importa que haja entre vós, ele diz aqui, heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo então está fazendo daquela situação constrangedora, uma maneira de fazer daquilo um trampolim ou um degrau para sair daquela situação constrangedora, para ver quem são os verdadeiros ali que querem mesmo que a igreja, que a vida seja uma vida que mantenha a nobreza da reunião. Por isso é que Paulo fala, é até bom que haja isso entre nós, para que os verdadeiros apareçam. E Paulo então tem uma preocupação, de que quando nós fazemos isso, irmãos, olhemos para dentro de nós, ele vai falar isso no versículo de número 28, para evitarmos todo o egoísmo, todos os tipos de excesso. Lá o problema era a glutonaria, o problema era o menosprezo, o problema era exatamente não haver uma comunhão entre servos e escravos. Paulo então diz no versículo de número 22, acompanhe comigo, não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, ou envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Qual que era a ideia de Paulo? Gente, a gente vem para cá, mas é para ter um momento de comunhão, não é para você encher o seu bucho e o outro irmão ficar com fome. É legal aqui, né? Eu gosto muito do Apriscão, e a Keile é uma das responsáveis por isso, como ela organizou. Todo mundo é que nem no Maná, todo mundo no mínimo tem que comer pelo menos um copinho daquele, né, Keile? O que passar daquilo, mas todo mundo já comeu. Eu acho isso muito legal, ainda bem que o nosso Apriscão sempre sobra, mas irmãos, na ceia, era um problema gravíssimo isso. Por quê? Perdeu-se o sentido. Cara, o cara pensava assim, coisa de crente, né? Coisa de crente. Vai ter o que comer? Vai. Então isso é a nossa motivação para ir nas reuniões. Vai ter o que comer? Tudo quanto é reunião tem que arranjar. Eu estou querendo fazer algumas reuniões no domingo de manhã. Vamos colocar um café? Tem que ter comida. Tem que ter comida. Então Paulo fala assim, gente, quando vocês virem para o momento de comida, olha, evite todos os excessos. Mas irmãos, aqui, quando ele fala de menosprezo, vamos contextualizar para a nossa ceia, uma preocupação, na minha avaliação, do irmão que não deveria estar comendo. Olha assim, fala assim, puxa, como é que esse indivíduo come a ceia, né? Cara, isso é interessante, né? Mas que menosprezo. Paulo está falando para a gente lutar todo tipo de menosprezo. A nossa ceia virou o elemento simbólico. Nós não teremos problemas aqui de glutonaria, mas temos problemas sim com menosprezo, com julgamento, com acusação no nosso coração. Uma das coisas que é interessante quando eu olho para esse texto é a disposição de obedecer a Jesus. Paulo, quando ele começa a ministrar a ceia, ele diz assim no versículo de número 24: E tendo dado graças,
o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso, façam isso, uma ordem de Cristo. A ceia é uma ordem de Cristo. Duas cerimônias foram ordenadas por Cristo, e a gente usa essas cerimônias como fazendo parte do cotidiano da igreja: a ceia e o batismo. Jesus mandou que batizássemos, Jesus mandou que ceássemos, mas fazer isso, mas de um jeito, fazer isso com um objetivo. Ter-me, Jesus dizendo para nós, sempre em mente, fazendo desse momento da vida de vocês algo de anunciar-me, falar o que aconteceu. Olha o que Jesus disse. A Bíblia diz assim, versículo de número 25: semelhantemente depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então é interessante não tirar Cristo da cabeça, porque sabe por quê? Todas as reuniões dele, eles comiam e bebiam. A ceia era um estímulo para não tirar Cristo da cabeça, para não tirar Cristo do coração, para não tirar Cristo das minhas atitudes, contando um testemunho. Jesus fala assim, versículo de número 26: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Olha que coisa interessante. Você fala de uma coisa triste, mas você fala de algo que vai acontecer. Para Ele vir, Ele ressuscitou. Amém, igreja? Então é interessante, não é? Contar o que aconteceu, contar o que está acontecendo e contar o que acontecerá. A ceia nos traz esse ensino, a ceia nos traz esses princípios a serem vividos. Aí vem, irmãos, a coisa mais fundamental para que a nossa ceia seja uma ceia assim, dentro do que está dentro do coração de Cristo: o autoexame. O principal ponto da vida cristã, assim, você olhar para dentro de si, você não olhar para ninguém, você não preocupar com a vida de ninguém a não ser com a sua. E aqui vem um negócio que eu já falei, eu falei assim: eu não entendo por que a igreja não foi para esse lado que nós fomos. O que fizeram com a ceia do Senhor? A Bíblia vai dizer no versículo de número 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba do cálice. Irmãos, é fundamental que nós obedeçamos todo o versículo. Examine-se cada um a si mesmo e coma. Por que Jesus está mandando comer? Porque é preciso comer. Eu costumo dizer aqui nas nossas ceias: se você encontrar qualquer coisa que possa impedir você de tomar a ceia, é exatamente esse horário, nesse momento que você precisa comer. O que fizeram com a ceia, os irmãos já conhecem a nossa frase. Eu louvo a Deus porque Cristo me deu esse raciocínio para eu ministrar aqui na Nova Aliança, que a ceia não é para quem merece. E eu fiquei muito feliz que no aprisco passado, retrasado eu acho, a Nauma foi nos Estados Unidos visitar o pai, e teve ceia lá, e ela foi participar da ceia. E aí, ou o pai, ou não sei o quem, a censurou: mas como assim você vai participar da ceia? Ela citou a minha frase: a ceia não é para quem merece, pai, a ceia é para quem precisa. Eu preciso. Desculpa aí, irmãos, desculpa aí, foi lá para os Estados Unidos, fez o maior show, eu fiquei muito feliz, eu falei: glória a Deus, aleluia. Numa igreja Assembleia de Deus falar isso, vocês estão doidos, gente. Por quê, irmãos? Estragaram a ceia, pegaram a ceia, colocaram para que ninguém a coma, porque se for por merecimento, ninguém comeria. Então quando a Bíblia fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma,
É porque Paulo estava no naufrágio lá, no capítulo 27 de Atos. Ele realiza uma ceia para todos os prisioneiros. Quando Elias estava naquela draga danada, naquela caverna lá, o anjo chega e fala para ele: coma, você tem que comer para sair dessa situação. Aí vem, claro, as pessoas falam: bom, pega os próximos versículos para proibir pessoas de comer e não comer a ceia. O que diz os próximos versículos? Portanto, o que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, versículo de número 27, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, Paulo estava falando do quem não estava discernindo o corpo ali. Era a igreja, não é o indivíduo, não é você. A igreja estava produzindo um ambiente em que pessoas estavam morrendo espiritualmente, pessoas estavam adoecendo espiritualmente, inclusive morrendo fisicamente, porque ele fala até daqueles que dormem. A Bíblia diz assim, versículo de número 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Quem não estava discernindo o corpo de Cristo ali? A igreja. A igreja estava se reunindo para pior, irmãos, para pior. E é muito interessante a gente ouvir. Aí ele diz, versículo de número 30, olha que doideira: por causa disso há entre vós muitos fracos. Não está comendo, não está se alimentando, não está discernindo. O que é discernir o corpo de Cristo? Jesus fala que este pão é o corpo dele. Jesus fala que este vinho é o sangue dele. Então ele fala que é isso que eu preciso. Aí eu examino dentro de mim. Aí eu vejo, se eu for para o lado da tradição religiosa, eu não posso nem olhar. E eu tive uma experiência no meu primeiro ministério que eu quase o perdi por causa da ceia. Os meus diáconos, eu me lembro até hoje de uma pessoa que estendeu a mão para pegar um dos elementos, a diaconisa tirou a bandeja, fez assim. Eu novinho, primeiro ministério, olhei aquilo, fiquei quieto. Mas na reunião, vocês imaginam eu bravo, irmãos? Falando em bravo, hoje eu estou bonito, não estou, igreja? Brincadeira. A irmã Lourdinha Matos queria estimular a igreja a me presentear. Ela falou: pastor, eu vou te dar um blazer. E me deu. Cadê a Lourdinha Matos? Está aí? Obrigado. Fiquei bonito, Lourdinha? Estou gato, não estou? A Sandra falou: seria bom, né, você ir na ceia. Eu falei: vou lá, vou com o blazer que a Lourdinha me deu. Se Deus tocar no seu coração, fica à vontade. Irmãos, olha isso, olha isso. Tirar a bandeja, Maurílio, se eu ver você tirar a bandeja aqui, está lascado na minha mão, velho. Porque agora eu já não sou mais aquele pastor novinho lá, não. Agora eu já sou mais bravo do que eu era. Eu sei que ninguém acredita, mas de vez em quando eu fico bravo. Irmãos, tive uma reunião, caí na besteira de chamar os meus diáconos de policiais da ceia, quase que iam me mandar embora. Quem que é esse moleque para vir nos ensinar a servir a ceia? Eu falei assim: irmãos, a próxima vez que eu vir alguém fazendo o que eu vi na ceia de domingo, eu vou chamar a atenção em público. Eu vou lá pegar a bandeja da sua mão e servir para a pessoa que estendeu a mão. Irmãos, uma igreja bem pequenininha, sabe? Eu falei: o que é aquilo? Então eu tive essa experiência, não tinha nenhuma percepção ainda, mas eu já sabia que aquilo não podia fazer. Não, puxar a bandeja, nem pensar. Queridos, o examinar a cada um a si mesmo, é perceber o quanto eu preciso, não discernir o corpo, é olhar para isso e ver que é um teste espiritual. Não, isso aqui não é um teste espiritual, isso aqui é uma necessidade da minha alma, do meu espírito, do meu corpo. Eu preciso disso
para então, por isso que examine-se cada um a si mesmo e coma. Por que que não dão ênfase ao e coma? Coisa de crente, que onde crente gosta de comer, velho. Se der uma ordem para o crente comer, o crente vai comer. Então examine, tem alguma coisa errada aí dentro? E vocês sabem de que coisas erradas? Porque crente é profissional em saber quais são os erros. Esses erros idiotas que vocês acham que é erros, ou erros profundos, não importa. Não importa. Acabou de assassinar uma pessoa, antes de vir para a igreja, ninguém viu, e veio para a ceia. Chegou e disse: puxa, matei aquele cara, o que eu faço agora? Coma, se fortaleça para ir se entregar com o advogado. Chama o Jefinho, vai. Irmãos, você está entendendo como eu estou ilustrando a loucura que é? É assim, se algo dentro de você está impedindo. Por isso, é que esses toques da ceia eu achei maravilhoso. Então, por isso é que aqui a gente diz essa máxima: a ceia é para quem precisa. É para quem precisa. A Bíblia então vai dizer, terminar, e quero terminar o texto para a gente ministrar. Versículo de número 32. Quando somos julgados, somos repreendidos por quem? Pelo Senhor. Quando examinamos a nós mesmos, o Senhor vai nos dar a condição de passar por essas barreiras religiosas que me impediriam de cear. Eu vou comer, Senhor. Eu vou comer. Eu vou me fortalecer para parar com aquilo que não agrada ao Senhor nos meus comportamentos. Não vou me importar com ninguém. Eu não vou me importar com ninguém. Eu não vou julgar ninguém. Eu não vou olhar quem está, quem não está. Eu não vou perguntar se é batizado, se é amaziado, se é isso, se é aquilo. Eu vou cuidar de mim, porque o Senhor está falando ao meu coração. E tudo isso com um alvo, para não sermos condenados com aqueles que não discernem o que é o corpo de Cristo. Eu preciso, irmãos, eu preciso que essa necessidade grite dentro de você. Esquece os outros, faça isso por você. Examine-se cada um a si mesmo e coma e beba. Amém?